Olá pessoal, tudo bem? Estamos entrando aqui na nossa nona sessão do Seminário Histórico Empresarial. É a nona sessão e também a última desse seminário. O ponto importante que nós vimos é que nos vídeos anteriores nós apresentamos algumas empresas e o que levaram essas empresas renomadas e financeiramente muito bem, né, sucumbirem ao longo do tempo. Ou seja, falar do seu apogeu até o seu declínio. Né? É lógico que nem todas essas empresas que nós mencionamos, elas, elas fecharam as portas, né? Mas muitas delas reduziu o seu tamanho e muito, né? Então nós vimos empresas bastante significativas para o nosso mercado, na nossa concepção, na nossa geração, né? Não estou nem falando da minha, mas de repente dos mais novos, principalmente essa modernidade que teve aí a partir de 94, 95, com a entrada da internet, ou seja, todo esse processo aí, muitas empresas, principalmente de alta tecnologia, que de repente elas foram sendo incorporadas no dia a dia e depois, sem mais nem menos, outros produtos foram entrando no mercado e substituindo esse. E por que essas empresas não foram muito bem? Não foram muito bem porque não enxergou o que estava acontecendo ao seu redor. Não enxergou o potencial que determinadas ferramentas estavam trazendo em benefício da população. Então, você vê, a gente cita alguns exemplos sempre, né? Mas é lógico que muitos produtos perderam a sua importância a partir do momento que outros produtos substituíram eles. Um exemplo, imagina há uns anos atrás, quando a gente falava da lista telefônica, né, aquele dessa grossura, tal, não sei o quê. Hoje em dia nem existe mais lista telefônica e não faz muito tempo. Eu lembro em 90 e alguma coisa, eu estava num hotel e tinha uma equipe enorme do pessoal que estava fazendo a região, o pessoal dessas páginas amarelas, né? Estava fazendo, ele ia em todas as empresas para vender as propagandas, ou seja, colocar o seu nome um pouquinho maior lá nas páginas amarelas, tinha tudo isso. Então, é a mesma coisa que nós temos hoje quando a gente fala do Google, né? Hoje você paga o Google para você aparecer, né? Para ele mencionar você e assim por diante. Naquela época eram as páginas amarelas e assim por diante. Ou seja, qual que é a vantagem do Google, né? Você entrou na internet, você está ali, você já consegue fazer a pesquisa que você quiser. Ao passo que as páginas amarelas, eles faziam e entregava para cada usuário, né? Para cada assinante do telefone, você ganhava um livro dessa grossura e assim por diante. Eu estou dando um exemplo disso aqui, mas é lógico, são melhorias que o processo foi se dando. Né? Eu lembro, por exemplo, quando a gente fala do famoso GPS, né? Que maravilha que trouxe. Né? Hoje, você vai em qualquer lugar, você simplesmente coloca o endereço lá no celular. E outra, tinha até o aparelhinho de GPS que já nem existe mais, todo mundo usa o celular, né? Aliás, o celular está tomando conta de tudo, já tomou conta do telefone normal, já pegou o GPS. Hoje você não vai no banco, você faz tudo no celular, você faz tudo no celular. Ou seja, a vida está muito mais prática, muito mais rápida. E quem tem algum produto que está vinculado a essa geração, fatalmente está morrendo. Né? Então, o que essas empresas precisam? Precisam buscar alternativas para continuar viva, mas buscar alternativa enquanto tem fôlego. Porque depois que a água já bateu,
e você não tem caixa, você não tem, aí fica difícil de você se reinventar quando não tem mais dinheiro. Você tem que se reinventar enquanto tem. É muito comum as empresas de consultorias, né, elas vão pleitear algum serviço em alguma empresa e normalmente o empresário chega e fala, não, nós estamos relativamente bem, agora não é o momento, tal, não sei o quê. Ou seja, quando que ele acha que vai ser o momento? A hora que ele tiver ruim? A hora que ele tiver ruim, ele não tem condição de pagar uma consultoria para poder ajudá-lo a buscar alternativa. Então, existe uma coisa que é o seguinte, você tem que estar bem sempre. E mesmo estando bem, não deita, né, no berço esplêndido, vai sempre buscando cada vez mais. Essas empresas que faliram, ou que pelo menos reduziu muito o seu tamanho, foi porque não ousaram buscar e fazer a diferença. Nós vimos, por exemplo, o caso de empresas que ela inventou um produto e não deu continuidade. Vou dar um exemplo claro aqui. A Kodak, para quem viu a sessão anterior, as 2 ou 3 anteriores que falava sobre a Kodak, a fotografia digital foi inventado pela Kodak. Olha que interessante. Só que na época, para ela não era interessante, porque ela ganhava dinheiro fazendo o quê? Vendendo o vídeo e revelando os filmes. Ele tinha máquinas para revelar e assim por diante. Só que quando chegou o ano 2000, 2001, 2000 e pouco lá, que começou verdadeiramente a entrar outras empresas pesado, a Kodak foi embora, foi para o balaio. Ela só conseguiu sobreviver um pouco mais por causa dos royalties que ela recebeu até 2007 das fotografias digital, porque ela inventou a fotografia digital, para vocês terem uma ideia, lá em 85. E isso, em 88, o funcionário lá apresentou isso para a diretoria, tal, não sei o quê. Eles registraram tudo bonitinho e tal, mas eles falaram, guarda isso. Ou seja, foram estratégias, né? E nem sempre umas estratégias elas são bem feitas. E é justamente isso que eu gostaria de estar comentando aqui. Nessa 9ª sessão, nós vamos falar um pouco de como gerir. A gente está falando muito de gestão e a gestão é feita por quem? Por gestores. Então a gente fala muito. Toda vez que a gente fala de uma empresa dessa, a gente fala do CEO, né? O responsável pela empresa que tomou determinadas decisões ou que não tomou determinadas decisões. Então, tudo isso está muito bem linkado e eu vou passar isso para vocês. Mas, vamos primeiramente me apresentar, né? Meu nome é Maurício Moura, sou bacharel em História também, né? Porque eu tenho administração de empresa com pós em produção, né? Eu tenho, vocês estão vendo ali alguns livros nessa página, esses livros aí são livros de minha autoria e basicamente são livros da minha vida profissional, né? Porque eu sempre trabalhei como consultor empresarial, né? E financeiro. O foco principal é a parte financeira e a parte industrial. Por outro lado, aquele negócio, eu fiz história porque história é uma coisa que sempre me motivou a conhecer os porquês das coisas, né? E quando você faz história, você não faz história só para saber, eu quero saber quando foi que aconteceu tal coisa, não é nada disso. Na realidade, o que você quer saber é o que levou determinados acontecimentos a acontecerem. Sempre tem as intrigas, sempre tem os porquês, e isso é aquilo que causa curiosidade. Então, quando eu fiz história, foi com mas logicamente não tem como você não começar a puxar para a sua vida profissional. E aí eu procurei mais entender um pouco mais
a parte histórica das empresas, o que levou as empresas a crescerem, que produto que elas fizeram, ou seja, o que aconteceu e o que aconteceu delas estarem sucumbidas e assim por diante, que gerou esse seminário que vocês estão vendo e que essa daqui é a última sessão, tá? Mas isso não quer dizer que nós apresentamos todas, eu apresentei apenas algumas e muitas grandes ficaram de fora. Um exemplo que ficou de fora é a Olivetti. A Olivetti é uma empresa gigantesca que eu não cheguei a mencionar. Eu dei muitos exemplos citando a Olivetti, mas não necessariamente teve uma sessão específica para ela, tá? Mas quem gostou desse material e gostaria de se aprofundar nesse material, é muito gratificante, ou seja, informação vocês têm e é fácil de colher. Em cada uma dessas apresentações, eu coloquei no final de onde eu busquei, né? E sem sombra de dúvida, o Google, alguns livros, algumas revistas, mas o Google é um dos que te abre caminhos para que você possa fazer uma pesquisa, tá? Mas vamos lá. Bom, pessoal, hoje, na nona sessão, vamos falar da nona empresa. Na realidade, vamos falar do quê? Da sua empresa. Eu acho o seguinte, nós falamos muito das empresas, dos porquês que elas não se saíram bem. Isso vai fazer com que nós tenhamos uma melhor visão daquilo que nós pretendemos fazer. E eu acredito que quem buscou, quem acompanhou esse seminário, é porque tem um sonho de ser empresário, de ser um empreendedor, né? E nada melhor do que a gente ter o que, gente? Uma trilha para o sucesso. Eu sei que nem todo remédio que você toma, ele é igual para todos que tomam, né? Tem algumas coisas que servem perfeitamente, para outros não causa o mesmo efeito, né? Mas mostra um caminho. Existe uma coisa que são algumas regras básicas, e são essas regras básicas que a gente procura passar para vocês, ok? Né? Bom, e por que tudo isso acontece? Vamos lá. Na realidade, a inovação modela a cultura. Isso eu já coloquei desde a primeira sessão. Normalmente, sempre quando você entra com uma inovação, ou mesmo quando é um produto que já é de conhecimento, aí você vai começar a falar o quê? Em brigar pelo mercado. Então, você pode entrar num determinado mercado e ganhar o mercado. Tudo vai depender do quê? De 3 coisinhas básicas: preço, qualidade e serviço. Não adianta ter preço se não tem qualidade. Não adianta ter qualidade se não tem preço, se o preço está fora da realidade que o cliente consegue pagar. E não adianta ter preço e qualidade e não atender o cliente no momento em que ele precisa. Essas são as regrinhas básicas, né? Mas vamos lá. Nós vimos empresas de sucesso sucumbirem ou, pelo menos, reduzirem o seu tamanho por não enxergar o que estava à sua frente. A culpa é deles ou qualquer um poderia sofrer esse mal? Quando eu estou falando isso, eu estou falando de empresas como lojas de departamento Mapping. Nossa, loja do Mapping, isso foi enorme, né? Que vocês viram na primeira sessão. A Kodak, a Blockbuster, a Xerox, Polaroid, Black Bear, nossa, o telefone celular Black Bear era uma coisa de louco, a Nokia, o Yahoo, né? Ou seja, empresas dessa daqui que até pouco tempo atrás eram multinacionais gigantescas e hoje praticamente inexistem, né? Tem uma coisinha ou outra em algumas dessas empresas, mas a grande maioria até já passou para frente, é outro dono que normalmente está usando a marca e assim por diante, tá? De um modo geral,
Todas essas empresas passaram por situações difíceis, né, antes de entrarem em um colapso. Mas temos que pensar que empresas que entram em situações complicadas é porque em algum momento não foi feito o que deveria. Aí de repente você pode falar, mas o problema é o mercado, o problema é o governo, o problema é, ou seja, nós temos uma tendência de colocar a culpa sempre em terceiros e nunca em nós. Não se esqueça que o mercado está aí para todo mundo. Se você está reclamando, aquele negócio, se você está chorando, tem alguém vendendo lenço. Então, tem alguém que está buscando alternativa para aquela situação momentânea. Que nem agora. Nós estamos passando por uma fase muito difícil, que é essa pandemia, né, do Covid-19 e tal, essa pandemia. Isso nós já estamos falando, que o Covid-19, está falando até o ano 19, começou lá no final de 19. Aqui no Brasil, praticamente, teve um dia marcado, dia 20 de março, né? Depois do carnaval, porque antes tinha carnaval, então vamos fazer só depois. Bom, então nós estamos passando por uma crise tamanha. Muitas empresas, eu concordo que tem muitas empresas que realmente ficaram em situação precária e ficaria difícil para essas empresas, principalmente empresas de turismo. O turismo praticamente acabou, né? Então, não só o turismo, mas empresas de entretenimento. Você vê, um cinema, você não podia ir no cinema. Aliás, você não podia ir no shopping, quanto mais entrar numa sala de cinema, né? Você não podia ver um cinema, você não podia ir num teatro. Então você imagina os profissionais desses segmentos passaram por situações muito complicadas. Por isso que o empreendedor, ele não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, às vezes, quando você vê uma empresa que ela aplica em diversos segmentos, você fala, nossa, essa empresa aí... Que nem eu lembro, uma vez eu fui implantar um sistema de custos numa empresa, e era uma empresa grande, né? Isso eu estou falando lá no final dos anos 80, né? Estou falando em 88, né? Aí eu já entreguei a minha idade, né? Mas... Bom, lá no final de 88 era para Febo, né? E quando me falaram que eu ia implantar na empresa Febo, porque tem a Febo Sabonete, que é muito famosa, tal, não sei o quê, aí eles falaram, não, você tem a unidade de estamparia. Nem sabia que tinha unidade de estamparia, que ficava lá na freguesia do O, em São Paulo. No Rio de Janeiro, ele tinha uma unidade que era a Febo Plastique, que era a parte de plástico, fazia umas garrafinhas e eles também engarrafavam aquele óleo Lubrax, né, que era da Petrobras. Tinha um ranário lá em Teresópolis, tinha as fazendas que produzia aqueles pepininhos em conserva, uns pepininhos que eles produziam, tiravam em conserva, milho em conserva, ou seja, tinha vários, atacava em vários. Você vai falar que está errado? Então, o importante é que você tem que ter, principalmente, várias frentes, mas para que você possa, mas que você tenha condição de administrar também, né? Porque se não tiver condição de administrar, se abrir demais o leque, aí que você perde totalmente a gestão e aí está fadado a perder tudo que tem. Bom, mas vamos seguindo aqui, né? Então, nós entendemos que se a empresa está passando por algum momento difícil, é que em algum momento ou foi tomada alguma ação que não deveria ter sido, ou que acreditou demais em alguma coisa, ou, né, o próprio mercado fez às vezes, né? Então vamos lá. Fazendo uma analogia,
Toda empresa é como um navio que precisa de um capitão. E o capitão de uma empresa é o gestor. Hoje, muitas empresas, né, chamam esses de CEOs. Né? Veja alguns. Aqui nós temos alguns CEOs que são pessoas conhecidíssimas que estão no mercado, que estão na mídia, né? Logicamente, quando você fala do Steve Jobs, ele já está no andar superior, né? Mas todos esses aqui, Mark Zuckerberg, o Jeff Bezos, o Larry Page, o Elon Musk, né? Bill Gates, quem não conhece Bill Gates? Bill Gates está na crista da onda aí, acho que desde os anos 80, né? Quando ele começou lá com o Windows, tal, não sei o quê, Tim Cook, Warren Buffett e assim por diante. E a Marissa Mayer, né? Que foi a que bateu o último prego no caixão da Yahoo, né? Mas é outro negócio. Ela já pegou uma empresa caindo, tentou reerguer e não conseguiu, né? Não é porque você é um ótimo gestor que vai conseguir salvar a empresa que já está em declínio, porque em algum momento não foi tomada as devidas ações. CEO, na realidade, é uma sigla em inglês, Chief Executive Officer, ou seja, né, significa diretor executivo. O CEO é a pessoa com mais autoridade na hierarquia operacional de uma organização. É o responsável pelas estratégias e pela visão da empresa. É lógico que o CEO, ele trabalha com equipe. Ele tem lá o gestor financeiro, ele tem o gestor industrial, ele tem o gestor de marketing, ele tem, e assim sucessivamente. Então, só que tudo vem para ele e ele vai tomar as decisões. São essas decisões que podem e que fizeram com que aquelas empresas não chegassem a estar nesse momento com uma saúde ótima. Ou seja, as que ainda estão aqui estão bem debilitadas das empresas que eu passei até recentemente. Tá? Pessoas com extrema visão do negócio e que são muito bem remuneradas. Você vê, né? Se contratar uma Marissa Mayer para ser o seu CEO na sua empresa, é alguns milhões de dólares que você vai ter que pagar. Né? Agora, ela vai trazer retorno? Sem sombra de dúvida. Né? É que nem para qualquer consultoria, você pegar uma pessoa do mercado muito famoso, um ministro financeiro, você pegar hoje na atualidade, pegar um Paulo Guedes, que vai ser o CEO da sua empresa na parte de uma consultoria financeira. Não só pela capacidade que ele tem de transformar, né, de fazer acontecer, mas o próprio nome. Até para se vender essa consultoria no mercado é muito mais fácil. Uma coisa é chegar numa Vale do Rio Doce, por exemplo, o Maurício Moura, eu, querendo vender um trabalho de melhoria de produtividade, né, melhoria de processo, tal. Outra coisa é eu chegar lá juntamente com o Paulo Guedes. Ou seja, primeiro que eles vão me receber com muito bem, coisa que eu não precisaria nem gastar muita saliva. A própria presença dessa pessoa já traz negócios para a empresa. Então, é lógico, já são pessoas com um certo nome no mercado e assim por diante. Bom, mas vamos lá. Então, gente, o objetivo aqui, como nós vimos nessa 9ª sessão, é fazer algo diferente. Nós não vamos aqui hoje falar sobre os vídeos, né, que nós já passamos, aquela situação, mas vamos estudar fatos e situações do cotidiano mais próximo ao nosso. Porque não adianta a gente falar da Kotak, não adianta a gente falar, são coisas grandiosas demais. Vamos falar do nosso dia a dia. Na realidade, principalmente para aqueles que ainda querem empreender, como nós. Eu quero empreender, eu quero montar uma pizzaria, eu quero montar uma consultoria de alguma coisa, eu quero montar alguma coisa. Então, é lógico que eu não vou ter, pelo menos no primeiro momento, até essa empresa estourar, eu não vou ter no primeiro momento resultados, né,
grandiosos, mas isso, ao longo do tempo, pode ser que ele venha a ter, né? Então, no Brasil, só para vocês terem uma ideia, foi feito um estudo levando em consideração empresas, né, logicamente registradas, levando em consideração o seu nascimento e a sua morte, ou aquelas que ainda estão vivas, né, o tempo que elas estão. Mas só para vocês terem uma ideia, de cada 100 empresas que nascem no Brasil, 24 morrem no primeiro ano, ou seja, 24% no primeiro ano já morreu. Aí vem, por quê, né? 24% no primeiro ano seria um quarto. É muita coisa. Um quarto do que você abriu no primeiro ano, não aguenta o primeiro ano. 15 no segundo e 9 no terceiro. Ou seja, estamos falando de 48%, de 48 empresas morrem nos 3 primeiros anos. Então, 50% praticamente nos 3 primeiros anos, e aí sobra os outros 50%. Esses outros 50%, os que vão passar de uma geração para outra, é muito pouco. Elas vão morrer ao longo do caminho. Quando você vê uma empresa com 27, 30, 40 anos, 50 anos, parabéns. São empresas que conseguiu, ou por méritos próprios, ou porque o mercado propiciou, ou porque não teve concorrente que brigou de frente. Então, quando você vê essas empresas nesse patamar, ela é um sobrevivente. É isso que nós temos que ter em mente. Essas empresas são sobreviventes, né? Bom, e por que isso acontece? Os motivos são os mais diversos possíveis, mas uma coisa é igual para todos: falta de uma boa gestão. Eu estava vendo outro dia uma empresa lá na Florencio de Abreu, que já está lá há muitos anos. A gente estava falando de empresas, né, que estão sobrevivendo, né? Ela vende ferramentas. Quem não é de São Paulo, né? São Paulo tem algumas ruas que são específicas para determinados segmentos. Quando você fala Florencio de Abreu, é uma rua específica para ferramentas, máquinas, né? Quando você fala da Santa Ifigênia, aí nós estamos falando de eletrônicos, computadores, todo tipo de aparelhagem, iluminação, lá. Você vai falar na 25 de março, roupa e produtos chineses, né? Barato. Ou seja, você tem as ruas específicas. E nesse caso aí nós vimos uma empresa lá da Florencio de Abreu. Essa empresa, eles estavam lá há 30, 40 anos, e aí quando teve essa crise, né, da pandemia, essas coisas, eu estava vendo o filho, aliás, não é nem o filho, acho que já é até o neto, né? O neto, que é o dono dessa loja, eles até tinham um site, mas não vendia pelo site. Ele começou a fazer o e-commerce pelo site e tal, não sei o que, aquela coisa toda. Hoje, pela reportagem, o e-commerce, ou seja, a venda pelo site, já representa 50% da venda deles. Ou seja, a empresa hoje cresceu. Por quê? Porque pela venda online, ele não vende só para quem mora na região de São Paulo. Ele vende para o Brasil inteiro e até para fora do Brasil. Então, quer dizer, a tendência é só de crescimento. Então, teve uma visão. Então, muitas vezes, os jovens, ele tem visões que os mais velhos ficam, por não conhecer, ficam meio que relutando. Mas isso aí é o que nós estamos falando de gestão. Então, eu entendo, que nem eu vi também o Falcão, né, o Falcone, desculpe, o Falcone, ele fala que na empresa dele, quando o profissional chega a 65 anos e ainda não se aposentou, vai para o conselho. Ou seja, sai da frente e deixa os jovens.
Se for pensar assim, daqui a pouco eu vou sair da frente da Moura Fernandes, né? Vou deixar para os filhos tal, isso se eles quiserem, né? Porque é muita batalha no dia a dia, né? Mas é outro negócio. Então, a falta de uma boa gestão é que vai fazer com que a empresa não vire estatística, né? Como para nós não podemos virar estatística daqueles 24%, 15%, 9% e assim por diante, tá? Bom, o mercado é muito competitivo. Cada segmento tem suas particularidades e uma boa receita para não dizer que deverá ser seguida à risca pela outra, mesmo que seja no mesmo segmento, pois existem culturas diferentes e a empresa é feita de pessoas. Pessoas fazem a empresa. Nem aquilo que a gente estava falando, o segmento não tem particularidade, né? Ela tem as, quer dizer, não tem, ela tem as suas particularidades. O que é interessante é que, de repente, uma pessoa vê aquela pessoa no segmento do e-commerce, vou fazer a mesma coisa, vou não sei o que, de repente ela não vai ter o mesmo sucesso. Mas não vai ter o mesmo sucesso não é porque o segmento não é bom, porque muitas vezes falta recurso. A empresa é feita de pessoas. E nessa hora, vocês precisam de ajuda quando você não é o especialista naquilo. Lembre-se sempre disso. O especialista. Outra coisa, quando se fala de especialista, pedir ajuda, não olhe preço. É verdade. Você vai pegar um advogado, você vai pegar o advogado pelo preço. Ah, não, isso aqui quer cobrar no... Ah, não, isso aí não vou. Vou pegar esse aqui que é mais baratinho. Você vai perder a causa. Vai ficar caro. É que nem uma faculdade que eu vi que estava escrito, né? Se você acha que o ensino é caro, veja quanto custa a ignorância. Exatamente. A ignorância é muito mais cara, porque você deixa de fazer as coisas, você deixa de ganhar dinheiro, você deixa tudo, você deixa uma vida, né? Então, isso é uma grande verdade. E nós temos que ter conosco profissionais altamente capacitados. É a mesma coisa que aquele brasileiro lá, agora fugiu o nome, que é o da Ambev, né? Ele fala que você tem que estar junto com pessoas. O Jorge Leman, lembrei aqui, o Jorge Leman. Ele fala, você tem que ter ao seu lado pessoas tão boas ou até mais do que você. Não adianta você ter pessoas que não vai agregar nada para você pagar menos. Se você tiver esse pensamento, fatalmente você não vai ter o tamanho que essas empresas já tiveram, né? Bom, e o caminho das pedras está aí. Quando eu falo de buscar alternativa, de fazer acontecer, eu preciso entender aqui, mas existe um roteirinho, existe um caminho, existe como eu começar pequeno, mas ao mesmo tempo ter intenções grandiosas e fazer essa empresa que nasceu pequeno e de repente se transforma. Você vê foto da Microsoft, você vê foto da maçãzinha lá, né? Da Apple, você vê eles começaram tudo numa garagem, né? Se você for olhar, tem aquelas fotos antigas, eles lá na garagem deles ali fazendo, né? Eu já vi que eu comecei errado, eu não comecei na garagem, esse foi o problema, eu comecei no escritório. Se eu tivesse montado o meu escritório numa garagem, talvez eu tivesse numa situação melhor. Mas de qualquer forma, a gente procura enxergar um caminho, ou pelo menos traçar alguma coisa. E eu gostaria que vocês vissem um vídeo, esse vídeo chama Cadê o lucro da minha pizzaria? Que iremos apresentar. E eu gostaria que vocês anotassem tudo que foge do seu cotidiano. Porque muitas vezes o que falam ali, você fala, mas isso aí talvez eu não faria. Ou eu faria, não faria. Ou seja, então eu sei que muitos dos que estão vendo esse vídeo não têm familiaridade com o ramo de pizza. Vou fazer uma pizzaria, mas, né? A não ser né, como consumidor, né? Quem não gosta de comer uma pizza, né? Principalmente final de semana, é sagrado. O que você mais vê
nos prédios chegando pizza, né? Chegando comida lá pelo iFood e tal, não sei o quê. Aí eu já fiz propaganda do iFood. Bom, mas aí nós temos que pensar o seguinte, nesse vídeo ele mostra que primeiro eu preciso de uma coisinha, né, que se chama informação. Eu só consigo gerenciar, né, aquilo que eu só consigo gerenciar aquilo que eu consigo administrar. E para administrar eu preciso de informação. E nesse vídeo ele vai justamente falar sobre isso. Bom, vamos ver o vídeo e depois a gente conclui todo esse processo que nós iniciamos até agora, né? Até a 9ª sessão. Olá, pessoal! Se você é um pequeno empresário e tem dificuldades de entender os números do seu negócio, ou se você quer ser um empresário e precisa ter mais dados ou informações para que você possa se sentir mais confortável em investir, acredito que eu posso ajudar um pouco. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Um amigo muito próximo, ele montou uma pizzaria, né? Ele ousou sair fora da caixa, né? Quis montar o seu negócio próprio. E, logicamente, várias dúvidas pairaram sobre sua cabeça e ele veio pedir ajuda. Acredito que essas dúvidas dele devem ser as dúvidas da maioria das pessoas que estão com um negócio próprio ou que estão buscando alternativas a essa situação que o mercado está vivenciando. Mas vamos lá. De um modo geral, quais são as suas dúvidas, né? Primeiro passo aqui, a pergunta, eu estou tendo lucro? É lógico que, em cima de algumas informações, você consegue visualizar se você está tendo lucro ou não. Um ponto importante, que já começo a salientar desde o início, é o seguinte, normalmente o pequeno empresário, ele mistura muito o dinheiro do negócio com o dinheiro particular. Então, ele tira do bolso direito e coloca no bolso esquerdo e vice-versa. E é justamente por isso que ele já começa a se perder. É importante que você comece a separar o joio do trigo, ou seja, o que é do negócio, você vai fazer a sua retirada sem sombra de dúvida, mas tudo isso é equacionado, tá? Então, essa é a primeira dica, tá? E isso para que você possa ter certinho qual é o seu resultado. A segunda é, qual é o ponto de equilíbrio do meu negócio? Tipo assim, eu tenho várias despesas, eu tenho aluguel, tenho funcionário e assim por diante. Eu preciso faturar quanto para pelo menos pagar as minhas contas? Então, qual é o meu limite, né? Qual é a minha situação suficiente para isso? Outro ponto importante, com a estrutura que eu tenho hoje, eu consigo faturar quanto? Ou seja, até onde eu posso ir com essa estrutura sem ter que fazer investimento? É um outro ponto que nós vamos avaliar também. E outra coisa que agora virou moda são os aplicativos de entrega. Vem aquela questão, compensa fazer? Logicamente, vai depender de diversos fatores e nós vamos abrir os pontos positivos e os pontos negativos para que vocês possam definir estrategicamente se vale a pena ou não, tá? Bom, mas vamos lá. Vamos primeiramente falar sobre o lucro. Eu estou tendo lucro ou não? Então, o primeiro ponto aqui que a gente coloca é o seguinte, o que é o lucro? O lucro nada mais é do que a diferença entre faturamento menos os custos e as despesas que vocês têm. Primeiro ponto, vocês veem que aqui eu estou falando em custos e despesas. É tudo gasto, mas ele tem essa separação e tem um porquê que nós vamos explicar melhor. Tá? Então vamos lá. O faturamento nada mais é do que o preço de venda dos produtos que eu tenho vezes a quantidade de produtos que eu vendi. Então, a quantidade vezes o preço vai me dar o meu faturamento. Muito óbvio isso. Bom, outra coisa é com relação aos custos e a despesa. Custo. O que é o custo? Custo é quanto custa aquilo que eu faço. Ou seja, é o gasto, vamos chamar assim, da transformação da matéria-prima
em um produto. Então, se eu estou falando em pizza, o que é o custo? É todo aquele material que compõe a pizza e mais as pessoas que trabalharam para fazer essa pizza. E eu tenho também o que? As despesas. E o que são as despesas? São os gastos que nós temos para administrar o negócio, a recepção, o atendimento no telefone, ou seja, o software que você locou para poder, que você paga por mês, o aluguel, ou seja, você tem uma série de gastos aqui que a gente entende que seria as despesas. Mas vamos lá, vamos falar de faturamento. Perguntei para esse meu amigo, meu querido, quais são o seu faturamento? Ele me mostrou uma tabela, ó, isso aqui foi do mês passado. Eu tenho esses produtos, eu tenho 10 itens, eu só faço pizza de 30 centímetros, então ele tem um único padrão. Ele não tem pizza grande, média, pequena, é um padrão, é 30 centímetros, que nem ele falou, representa 80% das vendas, então ele seguiu, vou fazer só essa. Tá? E aí, a partir daí, ele tem o escalonamento da pizza que mais vendeu com a que menos vendeu. A primeira pergunta que eu fiz foi, como que você chegou nesse preço? A resposta dele foi, bom, eu segui o que o mercado está dizendo. Eu vi o que os meus concorrentes estão fazendo, coloquei R$ 2 a menos aqui, R$ 1 a mais ali e assim por diante. Então, ou seja, ele visualizou o preço que está acontecendo para colocar no seu produto. Ele não fez conta. Aí é que está. É lógico, se ele for cobrar muito mais caro, dificilmente ele vai conseguir vender. Mas eu preciso, pelo menos, ter uma noção de quanto custa o que eu estou fazendo. Senão, eu vou estar dando um tiro no pé. E em cima disso, né, vamos entender como é que a gente calcula o preço de venda. Então, eu tenho aqui, primeiramente, o preço de venda é igual ao custo da obtenção, ou seja, o custo da transformação, que é o que a gente chama de custo de produção ou custo de fabricação, que depois nós vamos abrir isso, mais a contribuição das despesas fixas, mais as despesas variáveis e o que você quer de lucro. Ou seja, eu quero 10%, 15%, 20% e assim por diante. Essa combinação, ela vai dar o quê? O seu preço de venda. Mas, para calcular o custo, precisa conhecer, antes de mais nada, o processo. Então, eu dividi, logicamente, aqui eu estou falando de um fluxo macro de uma pizzaria, tá? Em 3 grandes nichos. O atendimento, a operação de produzir e entregar, né? Produzir e a outra operação é de entrega. Então, o produzir. Primeiro passo aqui, eu tenho um cliente que tem uma necessidade, ele vai telefonar, porque eu estou me referindo a uma pizzaria delivery, ou seja, eu não tenho cadeiras aqui, é só delivery. Então ele me liga, eu faço um cadastro, registro o seu pedido, monto o pedido interno. Esse pedido eu vou passar para o pizzaiolo. Esse pizzaiolo, ele logicamente vai montar a massa, vai pegar todos os ingredientes para montar a massa, depois, ou seja, tem todo um processo, vai montar a pizza de acordo com o pedido. E logicamente, cada pizza, ela tem uma receita, né? Então, isso a gente vai abrir já já. Então, aí terminou, vai para o motoboy vai entregar para o cliente e faz o fechamento do pedido. No macro, é assim que funciona. Mas vamos lá. Quando a gente fala de atendimento, nós estamos falando de despesa, ou seja, quanto que me custa a administração do meu negócio, a administração e a comercialização do meu negócio. E isso é despesas. Quando eu estou referindo a fazer o produto em si, é custos. E a entrega também é uma despesa. No caso desse meu cliente, essa despesa de motoboy, ele tem um acordo com uma empresa e esse valor da entrega é feito à parte. Então, basicamente, ele apenas acrescenta ao valor do faturamento dele e é para essa empresa. Então, isso daqui é terceirizado, tá? Bom, então vamos ver como é que eu faço esse custo da estrutura. Então, vamos pegar aqui primeiramente, ele tem tudo separado. E isso é importante que vocês também façam essas separações. Então, no atendimento, ele tem os salários, né? Ele tem os materiais e a comercialização. Então, como ele
é um pequeno empresário, ele próprio faz o atendimento ao telefone, né? Ele, a esposa e assim por diante. Então ele tem aqui o que? Um prolabore, uma retirada de R$ 3.000. E em cima disso ele paga também o software, que foi 350 por mês, e paga também o contador, que é mais 350 por mês. Eu tenho aqui a divulgação, ele tem os panfletos que ele sai distribuindo, e assim por diante, ele gasta em torno de R$ 600 por mês. Então, ele tem uma despesa de R$ 4.300. Vamos lá, isso é uma despesa. Então, agora vamos falar sobre o custo, tá? Então, ele também tem, da mesma forma que ele tem a despesa, ele tem tudo separado os custos. Aonde nós temos aqui os custos fixos, que a gente chama, tá? Então, esses custos aqui é o que a gente chama de custo de estrutura. Esse custo de estrutura, independente se eu vender uma pizza, ou 10 pizzas, ou 50 pizzas, esse valor é igual, ou seja, eu estou pagando o salário do pizzaiolo, o salário do cozinheiro, eu tenho o aluguel, eu tenho isso, se bem que nesse caso aqui, nem aluguel ele tem, hein? Mas vamos lá. Então ele tem o salário do pizzaiolo, do cozinheiro, ele tem serviço, gasto para consertar um equipamento ou outro, uma instalação elétrica que porventura está ali. Ele tem também o custo de depreciação. Aliás, é muito importante ser colocado no custo a depreciação. Hoje, as pessoas, eles nem sabem como colocar isso. Então, o primeiro passo, o que é a depreciação? Todo equipamento que você compra, ele tem uma vida útil, ele tem um desgaste ao longo do tempo. E esse desgaste, nós precisamos, dentro de algum período, colocar um novo produto. Então, ele serve justamente para isso. Então, no caso aqui, ele comprou o forno de pizza, ele tem 2 fornos, ele tem a maceira e assim por diante. Ele tem toda essa relação aqui. E, normalmente, cada equipamento ele tem um prazo de vida útil. Normalmente, esses daqui nós estamos falando de 3 a 5 anos. Então, eu coloquei aqui um parâmetro aqui de alguns produtos de 3 anos, outro em 60 meses, que teria 5 anos. E eu tenho um valor mensal a ser acrescido aos meus custos, né? Só que, como isso aqui é gerencial, né? Eu coloquei vamos dizer assim, ao final desses 5 anos ou de 3 anos, esse produto ele vale pelo menos 40%, se eu for vender. Então eu coloquei, para não ficar muito cara a minha pizza, apenas 60% desse valor, tá? Como depreciação. Porque eu espero que ele tenha uma vida útil muito superior a esse período aqui. Sendo assim, a gente concluiu o que a gente chamou de custos fixos, né? Que é aquele que não varia conforme a minha produção. Agora, e os custos variáveis? O que é o custo variável? O custo variável é todo o gasto que se altera conforme o volume de produção. Ou seja, os ingredientes da pizza. Se eu fizer uma pizza, eu vou gastar um volume. Se eu fizer 10 pizzas, eu vou gastar 10 vezes esse volume. E assim sucessivamente. Então, quanto mais eu fizer, mais eu vou consumir, né? Então, isso a gente chama de custos variáveis. Então, esse é um dos pontos importantes. Então, para que você possa ter uma ideia, por exemplo, o pizzaiolo, ele vai fazer, primeiramente, uma massa, né? Uns chamam de disco, uns falam de bolacha, mas é um disco, tá? Então, ele tem aqui o quê? Uma receita. Aliás, um ponto importante, que no caso de uma pizzaria, como qualquer outro negócio, você precisa de uma coisa que chama ficha técnica. O que é a ficha técnica? A ficha técnica é a composição de quanto que deve ir para se fazer determinado produto. Então, no caso aqui dessa massa, né, ele vai aqui 1 quilo de farinha, meio litro de água, o açúcar vai 25 gramas de açúcar, ou seja, isso daqui é para uma porção, né, de 4 discos. Então, essa quantidade, ela faz 4 discos para fazer 4 pizzas, tá? Bom, mas para fazer a pizza completa, o que eu preciso? Primeiro passo aqui, eu tenho o que a gente chama de custos fixos, tenho os custos variáveis e tenho as despesas. Então vamos ver como é que a gente calcula tudo isso. Primeiro passo, custo fixo. A mão de obra, que é o caso do pizzaiolo, né? É o caso do cozinheiro, o patrimônio, o imobilizado que nós vimos lá, o consumo de água, luz, telefone, esse tipo de coisa, manutenção de possíveis equipamentos, tudo isso aqui
são custos fixos. E eu tenho aqui os custos variáveis, que são os ingredientes, os insumos, ou mesmo o terceiro, que muitas vezes eu posso comprar, por exemplo, essas bolachas, né, esses discos, mas é apenas exemplo. E nós temos o quê? As despesas, despesas administrativas, despesas comerciais, despesas tributárias. Quando a gente fala de custo fixo, nós temos que fazer o quê? Nós temos que pegar da estrutura. O que é exatamente isso, a estrutura, né? Então, lembra que nós levantamos aqui, todos esses custos aqui, R$ 7.099 é o meu custo da minha estrutura, que é o salário do pessoal com encargos, mais os gastos que eu tive com depreciação e tudo, tá? Como é que a gente aloca isso ao produto? Essa é a grande questão e a grande dúvida das pessoas. O jeito preguiçoso e o jeito correto. O jeito preguiçoso nada mais é do que você pegar o total de gasto que você fez, dividido pela quantidade de pizza que ele vendeu, ou seja, ele vendeu 780 pizzas no mês passado, independente dos vários sabores, né? E deu R$ 9,10 de custo de estrutura para cada pizza, tá? E existe a maneira correta. Aliás, a maneira correta, vocês vão ver que lá na frente ela vai servir para muito mais coisas. Por isso que é importante a gente procurar entender o processo bem claro. Para quê? Porque depois nós vamos usar essas informações para outras coisas que vocês vão ver mais à frente. Então, o jeito correto, qual é? Primeiro, eu preciso ter uma noção de qual que é a minha capacidade. Já começa por aí. Então, por exemplo, se eu fiz 780 pizza, logicamente eu fiz 780 disco e recheio. Eu montei essa pizza. Então, qual que é o padrão? Eu sei que eu tenho o pizzaiolo, eu sei que eu tenho o cozinheiro. O cozinheiro, na realidade, ele ajuda o pizzaiolo a fazer as pizzas. Ou seja, ele vai fazendo os molhos, as coisas, ele vai montando para que o pizzaiolo possa fazer. Então, vamos considerar que o pizzaiolo é o tempo do pizzaiolo, o outro é uma mão de obra indireta no processo. Então, a partir do momento que eu tenho o pizzaiolo, qual que é o padrão? Ou seja, ele consegue fazer quanto por hora? Levantando, para fazer o disco, a massa, como ele faz aquela massa de 4 em 4, ele já pode fazer, ele faz em torno de 20 discos por hora. Se ele trabalhar 100%, sem parar, ele faz 20. E para montar a pizza, ele faz 15 por hora. Enquanto está no forno, ele está fazendo outra, tira uma, coloca a outra, ou seja, ele faz 15 por hora. Partindo-se dessa premissa, quando a gente começa a avaliar, eu fiz 780, isso quer dizer o quê? Que eu fiz 780 discos, eu fiz 780 recheio. Então, eu faço uma comparação com o tempo padrão. Então, 780 a 20 por hora, eu gastei aqui 39 horas para fazer. E 52 horas, ou seja, somado os dois, me deu 91 horas no mês do meu pizzaiolo. 91 horas, olha que interessante. Agora, qual que é a minha capacidade de hora? Um funcionário trabalha 24 dias no mês, 7 horas por dia, no caso aqui. Ou seja, eu tenho 168 horas disponíveis para trabalhar. Mas ele trabalhou apenas 91. O que isso quer dizer? Vamos imaginar esse seguinte parâmetro aqui, gente. Tenho 168 horas disponível e ele trabalhou o que a gente chama de hora produtiva, o equivalente a 91 horas. Quer dizer que eu tenho ainda 77 horas de oportunidade, que são horas ociosas, né? Ou seja, ele não trabalhou mais porque não tinha pedido também. Não é culpa do pizzaiolo. De qualquer forma, quando a gente avalia a produtividade dele, nós estamos falando que a produtividade dele está em 54%, ou seja, 91 horas sobre 168. Fazendo essa conta, eu chego a 54% de produtividade. É muito baixo, ou seja, eu tenho capacidade para produzir mais pizza e vender mais, né? Bom, isso é a primeira coisa. Só que, lógico, também você não vai entender que ele é obrigado a fazer 100%. Normalmente, nós temos um benchmark de uma produtividade padrão. Essa produtividade padrão, a gente fala em torno de 80%. Então, se você está falando em 80%, nós estamos falando que ele teria aquela parte verdinha ali de hora produtiva, o equivalente a 134 horas. Ou seja, se com 91 horas eu faço 780 peças,
Com 134 eu vou fazer mais de mil peças, né? Mais de 1000 pizzas. Então esse é um ponto importante, por quê? Porque vai variar no custo de cada produto. Porque se eu tenho um custo fixo, eu tenho um custo fixo de 10 e eu faço 10 peças, sai R$ 1 por peça. Se eu faço 20, vai sair 50 centavos por peça. Então, quer dizer, o custo fixo ele vai sendo diluído quanto mais eu fizer. Então, esse é o ponto. Então, eu preciso ter o quê? Utilizar os meus recursos da melhor maneira possível, né? Então, voltando à distribuição dos custos do produto, eu tenho aqui os meus custos fixos, né, que é os custos incorridos no processo, e como é que a gente vai alocar? Pela taxa hora. Então, o que é a taxa hora? Vamos pensar o seguinte, 7.000 dividido por 91 me dá um custo hora de 78,01 por hora. Então, vamos pensar o seguinte, se uma hora ele faz 20 pizzas, então custa 78 a essa uma hora. Só que esse 78 já está embutido o quê? Todos esses custos que está aqui, não é só a mão de obra do pizzaiolo, é muito mais. Agora, quanto seria se fosse com produtividade de 80%? O custo hora cairia para 52%. Olha que diferença. Normalmente, a gente utiliza os 80%, nesse parâmetro, para fazer o quê? A formação de preço. Porque o cliente não é obrigado a pagar pela sua ociosidade, né? Pela sua improdutividade, né? Imagina se você tem uma produtividade em vez de 91, ter de apenas 9 horas. O que vai acontecer? O seu custo vai lá para cima, o seu custo hora. O cliente não tem culpa, né? Então, é dessa forma que a gente tem. Então, de posse desses dados, o próximo passo é calcular o preço de venda do produto. Ou seja, a pizza. Montando a pizza aqui, estamos falando em disco, então eu tenho a farinha, ou seja, toda aquela receitinha que nós vimos lá atrás, que me deu o quê? Um custo, e mais ver aqui a parte da operação, né? Nós temos aqui a operação, que tem os 20, que vai me dar um tempo X, ou seja, a 52 você está vendo que eu estou usando aqui a hora padrão, porque isso aqui eu estou calculando a formação do preço. Tá? Me dá um custo de R$ 4,20 por disco. Por disco. Isso não é a pizza, é o disco. Tá? Bom, aí depois nós vamos calcular a pizza, que ela também tem a sua receita. Então, nota-se que aqui eu tenho o disco, que foi o 4,20, né? Então, para cada uma vai para cada pizza vai uma. E aí eu tenho aqui uma pizza de mussarela. Aí vai extrato de tomate, vai mussarela, vai rodelas de tomate, eu tenho aqui a quantidade, os valores, e eu tenho também o tempo que eu gasto para fazer. Então, quer dizer, para produzir a pizza, nesse exemplo, me custou R$ 18,00 e praticamente 16 centavos, 18,16, né? Tá faltando alguma coisa? Nós já vimos que o custo fixo a gente já colocou, porque está dentro da taxa hora, e colocamos aqui abaixo do estoque, que seria o quê? Os ingredientes. Nós tiramos do estoque, ou seja, estamos consumindo as nossas matérias-primas. Está faltando o quê? Está faltando as despesas, tá? E como é que a gente calcula isso? A gente fala do markup. O que é o markup? O markup, gente, é toda a estrutura que você tem para administrar e comercializar. Tanto é que vocês estão vendo ali que no markup eu tenho despesas administrativas, despesas comerciais, despesas tributárias, que são os impostos, o lucro que você espera ter e o preço de venda. Então vamos lá. No caso da pizza de mussarela, o preço de venda é R$ 29,00, tá? Todo preço de venda ele é 100% de um todo. Ou seja, nós vamos entender, porque normalmente o markup a gente fala muito em percentual do montante, tá? Então o preço de venda é 100%. Aí eu tenho aqui o quê? As despesas administrativas primeiro. Então, o que é as despesas administrativas? Eu tenho aqui 4.300, só que aqui está embutido o quê? Tanto as despesas administrativas como as despesas comerciais. Então a despesa administrativa seria isso aqui, 3.700. Quanto que eu faturei no mês? Outro ponto importante, normalmente você faz isso aqui, o fechamento do mês, para que você possa ter todos esses dados. Então, eu faturei o quê? 23.512. Se eu pegar, então, 3.700 sobre 23.000, eu estou falando que a minha administração representa 15,73% do meu faturamento. Então, todas as minhas despesas representam 15%. Então, cada produto que eu fizer,
que eu vender, que no caso já está fechado, ele vai ter acrescentado a ele 15,73%, tá? 15,73 de 29 me dá 4,56, tá? Bom, com isso nós já vimos o que? As despesas administrativas. Outra coisa é as despesas comerciais. Despesas comerciais seria aquela parte ali embaixo. Ou seja, o mesmo valor, eu tenho R$ 600 sobre 23.512, vai me dar 2,55%. Só que normalmente, hoje em dia, a gente recebe, é tudo no cartão. Então nós temos aqui mais um custo de cartão que gira em torno de 2,5%. Então o meu custo de despesas comerciais, ele passa a ser de 5%. 5,05. 5,05 de 29 vai me dar R$ 1,46. Outro ponto importante, despesas tributárias. Eu levantei aqui o quanto que você, lógico, é uma microempresa, o quanto que você pagaria. Então, e como ele fatura 20 e poucos mil reais por mês, nós estamos falando que no ano vai dar perto de 300 mil. Então ele está se encaixando nessa faixa aqui, na segunda faixa, que seria de 7,5% e tem um valor a ser deduzido. Para ficar mais fácil, vamos colocar um valor de 6,5%, né? Esse valor do desconto, vamos falar em 6,5%. 6,5% sobre os 29 vai me dar mais R$ 1,29 de impostos que você tem que pagar, tá? E o lucro. Agora começa. O lucro, eu preciso saber agora a diferença para poder saber se eu tive resultado ou não. Então, o primeiro passo aqui. Lembre-se que o preço de venda é sempre 100%. Está me faltando saber o seguinte, o meu custo de fabricação, ou seja, quanto me custou fazer, que foi R$ 18,16, ele representa quanto do meu faturamento? Se eu pegar 18 por 29, vai me dar 62,62%. Ou seja, se eu fizer a seguinte conta para poder chegar no resultado, o lucro é igual o preço de venda menos o custo de fabricação mais as despesas administrativas, despesas comerciais e despesas tributárias, né? Então isso vai me dar o quê? Somando todos esses valores, vai me dar 89,9, 100 menos 89, ou seja, 10,1%. Isso quer dizer o seguinte, que essa pizza eu estou tendo um lucro de 10% que eu estou comercializando. Mas vocês lembram que eu coloquei que esse valor se refere a usando pelo padrão, ou seja, o custo hora da estrutura em cima de um padrão? Mas nós temos o real, o que realmente aconteceu. Então eu fiz um comparativo aqui, onde vocês têm quanto custaria pelo real, porque o 29 vai ser 29, independente de ser esse ou independente de ser o real ou o padrão. Então, pelo padrão, eu teria um lucro de 10%. Mas quando eu olho o que realmente aconteceu, essa pizza em especial me deu praticamente zero, um prejuízo muito pequeno, mas me deu uma... Ou seja, eu troquei 6 por meia dúzia. Então aquele lucro de 10% que eu poderia estar ganhando, eu não estou ganhando, tá? Mas respondendo a essa pergunta, porque aqui eu fiz o custo de um produto, mas nós não temos um, temos vários, né? Então, fazendo essa relação, montei aqui o seguinte, eu tenho aqui todos os produtos, o custo para se fazer o disco, o custo para se fazer a montagem da pizza e o custo total, né? Então eu tenho aqui o total de matéria-prima que eu gastei individualmente e aqui eu tenho o total fazendo a multiplicação 268 por R$11 mais 76 por 14 mais e assim por diante, me deu um total de 9.000 só de matéria-prima. E o custo do processo, lembra que estava dando lá 7.099? Olha aqui, ó, 7.098. Então, uma diferença aqui de arredondamento. De uma certa forma, eu tive um custo de 16.782. Isso considerando meus custos fixos e os meus custos variáveis, tá? Bom, quando eu faço a mesma conta considerando o markup, que aí eu já entro com as despesas e com os impostos, aqui o 15%, 5% de despesas comerciais, 6,5% tributário, fazendo uma relação inversa,
Ou seja, eu tive, entre um e outro que me deu negativo, eu tive um lucro de 1,34%. Então, respondendo à primeira pergunta, teve lucro? Sim, apenas 1,34%, mas pelo menos foi positivo. Lembrando-se que nesse custo está embutido a retirada dele, que é o Prolabore, tá? Então, ele não saiu de mãos à banana, ele recebeu pelo menos o salário, vamos chamar assim, tá? Bom, com isso, nós respondemos a primeira questão. Outro ponto importante é qual é o ponto de equilíbrio, ou seja, eu preciso vender quanto? Você viu que ali, vendendo 780 pizza, eu tive um lucro de 1,34%. 1,34% de 20 e poucos mil reais, né? Então vamos lá, vamos entender isso daqui. Para se chegar ao ponto de equilíbrio, utilizamos a seguinte fórmula. Ponto de equilíbrio é igual custos e despesas fixas dividido pela margem de contribuição. Margem de contribuição. O que é isso? Acho que muitos de vocês devem estar com essa dúvida agora. Muitas vezes as pessoas confundem lucro com margem de contribuição. É completamente diferente. Margem de contribuição é uma coisa, lucro é outra, e nós vamos abrir aqui para que vocês possam entender um pouquinho. Isso é muito importante na hora de vocês fazer a estratégia do negócio de vocês. Então, a margem de contribuição é o quanto o produto deixa de margem para pagar os custos e as despesas fixas. Ele também tem uma fórmula, tá? A fórmula é margem de contribuição é igual preço de venda líquido. Preço de venda líquido, gente, é o preço bruto menos os impostos, beleza? E menos possíveis comissões, se porventura tiver. E menos os custos variáveis, tá? Os custos variáveis nada mais é do que todos aqueles gastos dos ingredientes, ou seja, as matérias-primas, tudo aquilo que foi gasto, tá? Então vamos lá. Então, dentro dessa planilha aqui, desse que nós já tínhamos visto agora há pouco, nós temos que pensar o seguinte. Eu tenho vários produtos e quando a gente fala do ponto de equilíbrio, eu preciso ter a visão unificada de um produto. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, eu chamei de unidade, mas essa unidade nada mais é do que uma unidade de esforço de produção. Então, cada produto eu monto um único que representa todos. É que nem você chega, por exemplo, vamos falar da Volkswagen, ela faz o Gol, faz o Jetta, faz vários carros. No final do dia ele fala, quantos carros vocês fizeram? Ah, fizemos tantos mil carros. Lógico, se for do Gol, de repente pode ser pouco carro. Se ele falar, não, aquele montante é do Jetta, nossa, até que fabricou bastante. Por quê? Porque são tempos de produção diferentes, volume diferente e assim por diante. Mas aí você cria um fator, né, que é uma relação. Então a gente fala dessa unidade. Nesse exemplo aqui, para ficar mais simples, o que nós fizemos? Nós pegamos simplesmente, fizemos isso aqui não é uma média disso aqui, é uma média ponderada. O que é isso? 268 por 11, 76 por 14, vamos fazer na conta, vai me dar um total aqui, que dividido por esse vai me dar 12. Então esse valor aqui é um valor de uma média ponderada, para poder falar que o produto é um produto único, né? E aí o quanto que eu gastei de matéria-prima, o quanto que eu gastei de processo, né? E o markup aqui do total do montante aqui que nós temos. Então foi o total de 9 mil, mais 7 mil, que dá 16. Aí vem as despesas, 3 mil, mais os impostos e assim por diante. E aquele cálculo que nós vimos. Beleza? Então vamos lá. Então, o preço de venda líquido nada mais é do que, pegando ali, nós temos o preço de venda unitário, que é aquela média, tá? E descontado os impostos, que foi de 1.959. E os custos variáveis foi de 12.715. Então nós estamos falando aqui que 30 mil menos 1.900 vai dar 28 e pouco, menos os 12, que seria o custo variável, vai me dar um margem de contribuição de 15,77. O que isso quer dizer, o 15,77? Que cada produto, considerando os custos para se fazer, ele me sobra R$ 15,77 por produto para se fazer, para se pagar todas as minhas despesas, né? Isso é muito importante. E também
um possível lucro que vou ter. Só que tudo isso vai depender de volumes, que é o que nós vamos ver agora. Então, agora que sabemos qual é a margem de contribuição, vamos dar continuidade na forma do ponto de equilíbrio lá atrás. Então, ponto de equilíbrio, só para lembrar, custos e despesas fixas pela margem de contribuição. Então, a margem de contribuição é 15,77, mas ainda está faltando o quê? Os custos e a despesa. Então, nós temos os custos aqui, os custos fixos, 7.099, mais as despesas, tanto administrativa quanto comercial, que vai me dar um total aqui de 7.099 mais 4.300, vai me dar 11.399, a soma dos dois, e eu tenho aqui um ponto de equilíbrio de 15,77. Isso me dá o quê? Que o meu ponto de equilíbrio é de 722 pizza,8. Olha que interessante, né? Só que tem um detalhe, 722 pizza, ela não existe, existe 723, né? Então, ao custo de R$30, que é o valor que está lá, ao custo não, ao preço de venda, eu tenho o quê? O meu ponto de equilíbrio é 21.793 reais, ou seja, eu estou falando de 723 pizzas e 21.793 reais. Se eu produzir menos que isso, eu vou ter prejuízo. Se eu produzir mais do que isso, a cada uma pizza que eu fizer a mais, eu vou ter um ganho de 15,77 por pizza. Olha que interessante, né? Então, o ponto de equilíbrio é exatamente isso. Então, eu tenho aqui os meus custos fixos, que são R$11, né? E o meu ponto de equilíbrio está aqui, ó, 723 pizza, que me dá um faturamento de 21 mil. Você vê que qualquer coisa que eu faturar a menos, eu vou ter prejuízo. Qualquer coisa que eu faturar a mais, eu vou começar a ter lucro. Então, o lucro, ele começa a partir do momento que eu já atingi o meu ponto de equilíbrio. Então, essa é muito importante, tá? Então, o ponto de equilíbrio nós já descobrimos. Olha só, já tem 2 pontos importantes que eu acho que a maioria das pessoas, só com esses dados, já vão ter uma visão muito clara do seu negócio. Mas o outro ponto importante é, com a estrutura que eu tenho hoje, eu consigo faturar quanto? Então, fazendo essa premissa, lembra desse cálculo aqui que nós vimos, que nós temos 160 horas disponível, tal, não sei o quê, e que ele está trabalhando com 54, e que o padrão deveria ser isso daqui? Então, 91 pizza equivale a dizer 780. 134 pizza equivale a X, ou seja, fazendo essa relação 134 dividido por 91 multiplicado por 780, vai me dar o quê? 134 horas, né? No caso aqui, vai me dar 1.152 pizzas. Se eu fizer 1.152 pelo preço de venda, ou seja, eu tenho uma capacidade de faturar nessa estrutura que ele está hoje, com os preços praticados hoje por ele, ele consegue faturar 34.725 vendendo 1.152 pizzas, pelo preço médio que ele está trabalhando, tá? Então, com isso, nós também já matamos o segundo. E, por fim, compensa fazer parceria com os aplicativos de entrega? Essa é uma pergunta que, hoje em dia, todo mundo fica naquela... mas eles cobram muito. Então, vamos entender se vale a pena ou não? Bom, é difícil responder sem ter uma visão clara do negócio de cada um, né? Todavia, tem alguns pontos que servem para direcionar os alinhamentos, né, e as expectativas de cada um. Como ponto positivo, o aumento das vendas, sem sombra de dúvida, porque eles vão fazer propaganda para você. Então, o custo da propaganda eles vão fazer para você. Então, possivelmente você vai ter muito mais pedido em função a isso. Outra coisa também, como ponto positivo, a divulgação da sua marca. Isso é um ponto muito favorável, né? E outro ponto é a agilidade na entrega dos produtos. Eles têm estrutura para isso. Eles vão faturar, eles vão receber, ou seja, eles vão chegar e vão te dar o dinheiro e assim por diante. Eles vão fazer todo esse processo. Você simplesmente vai montar e entregar. Como ponto negativo, o alto custo, ou seja, o que ele chama de comissão, que pode chegar, se você for pensar que ele vai adiantar o dinheiro, porque o cara vai pagar com cartão, aquela coisa toda, mais a taxa dele, ou seja, se você for fazer uma conta, vai gerar em torno de mais ou menos uns 27%.
né? É um número considerável, né? E outro ponto também, o que você precisa tomar cuidado é não ficar na dependência do aplicativo. Porque se o seu faturamento for tipo 80, 90% do aplicativo, o que que acontece? Se de repente amanhã, por algum motivo, esse aplicativo deseja te excluir, sua produção vai lá para baixo, seu volume vai lá para baixo. Então, você não pode ficar muito na dependência. Então, essa é uma coisa. Outro ponto importante, como tem uma comissão significativa, compensa, aí vai depender muito, né? Mas você precisa fazer ganho em escala, porque é produção. É produção. E para fazer produção, você tem que, de repente, aumentar a sua estrutura. Então, isso é uma coisa que só você que vai saber se compensa. Mas no exemplo que nós vimos até agora, na situação que nós vimos, vamos fazer esse meu amigo se compensa para ele ou não. No exemplo desse, então, ele fatura hoje 23.512. E ele tem uma capacidade, pelo que nós vimos, de 34.726, tá? Com o aplicativo, ele vai ter um custo de 27%. Ele não vai aumentar o preço de venda porque ele tem alguém fazendo por ele. O preço da pizza dele vai ser aquele mesmo. Ele fala, eu vou aumentar a minha pizza. Não sei, de repente ele vai ficar fora do mercado. Então, de repente, o preço que ele está é o preço de mercado. Vamos considerar os 27% mantendo o preço de venda dele. Para ele ganhar o que ele já ganha, tendo que pagar os 27%, ele vai ter que aumentar as suas vendas em 37%. 37% acrescentando os 27%. E a sua capacidade, lembra que nós falamos que era 80%, porque você não pode pôr mais do que isso, ela já vai para 74%, ou seja, praticamente você vai estar na sua capacidade limite de produção para fazer isso. Aí começa a fazer uma análise, né? Com esses números, a primeira coisa que eu ia falar não é viável você fazer essa parceria, não. Porque não tem muita vantagem. Agora, se ele está pensando, eu vou crescer, eu vou comprar um segundo forno, um terceiro forno, vou colocar mais uma pessoa, vou fazer isso. Bom, aí são outros 500. Aí ele está falando em volume. E de repente, aí começa a fazer a diferença. Então, para você definir se compensa ou não compensa, você tem que chegar nessa conta, tem que ver sua capacidade, tem que ver tudo isso, fazer as continhas e aí sim, compensa fazer, vou ter que fazer investimento e tal. Ou seja, estratégia. Nenhum negócio vai para frente se não tiver uma estratégia. Gente, o importante é não ficar parado e buscar alternativa para sair na frente. Se vocês não fizerem isso, vocês vão estar fadados a ter problemas num futuro muito próximo, tá? Bom, pessoal, é isso que eu gostaria de passar. Se vocês quiserem realmente se aprofundar, entra no nosso site, beleza? Um grande abraço a vocês. Olá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo um pouco extenso, mas é muito gratificante. Você entender passo a passo, entender que você tem que olhar processo, entender que você tem que saber quanto custa, em saber como formatar tudo isso, como fazer um mix, normalmente, qual é o meu ponto de equilíbrio. Então, tudo isso vai fazer com que você não vire estatística, né? Muitas empresas, e outra, saber enxergar o seu mercado, né? Isso é muito importante. Bom, gente, com base no livro, no vídeo que vocês viram, vamos pensar o seguinte, né? Esse vídeo mostrou operacionalmente como lidar com as situações do dia a dia e como buscar as informações. Existe uma frase bem antiga, mas que serve para qualquer época. Você não pode gerenciar o que você não pode medir. Você não pode medir se não existe informação. Esse é o principal. Como é que você vai coordenar algum funcionário? Como é que você vai coordenar se você não tem noção do que cobrar? Você vai cobrar só por feeling? Eu acho que ele consegue fazer 10, eu vou cobrar 10 dele. De repente ele consegue fazer 50. E isso é muito comum. Eu preciso ter parâmetros, e parâmetros realmente alinhados com a realidade. Eu não posso ter parâmetros de feeling, eu acho que dá, eu acho que não existe, eu acho.
Aliás, quando você usa eu acho, se você for responder isso, se você estiver dando uma, um depoimento em algum julgamento, que fizer alguma pergunta e você falar, eu acho que, nossa, eles te dão um corte e te dão uma cacetada. Não, você não tem que achar nada, você tem que falar o que você sabe. Aí você, é mais ou menos isso, entendeu, gente? Nós não temos que achar, nós temos que ter certeza, senão não vale para nada. O que eu acho, eu tenho que guardar para mim. E eu vou tomar algumas decisões pela minha consciência, pelo que eu acredito. Mas isso não pode, eu tenho que tomar mais em cima do que é a realidade. A ideia do vídeo foi mostrar o caminho, mas antes de tudo, gerar as informações para que, de posse delas, possa gerenciar da melhor maneira possível. Hoje existem inúmeras empresas especializadas em gerar indicadores, né? Que é o que eles falam, os famosos BI, os Business Intelligence. O que é o BI, né? O BI nada mais é do que você pegar as informações principais, né? As informações principais para poder tomar, para gerenciar todo esse processo. Mas mostrar que o que vale não é o número de dados que você tem. Às vezes você chega lá, você tem um sistema que tem dado para tudo quanto é jeito. A gente fala que existe uma diferença de dados e informação. Dados são números, ele vira informação quando você gerencia esses dados. Aí ele passa a ser informação. Então, todo dado vai virar informação, preciso, quando ele é visto e quando ele é acompanhado, tá? Gente, para a gente concluir esse nosso trabalho, veja essa foto do lado que pegou esse caçador de surpresa, né? Nem tudo sairá como você deseja. Esteja preparado para todos os previstos e para todos os imprevistos. Isso é uma frase de Thomas Edison. Imprevisto só acontece com quem não está focado ou conhecedor da sua própria capacidade. Winston Churchill. Pessoal, primeiro passo aqui, agradeço a vocês, né, por ter visto esse vídeo. Espero que tenham gostado desse seminário. E se alguma empresa importante não foi apresentada, faça você o estudo, faça você o acompanhamento, faça a análise. Gente, é muito bom saber. O saber não ocupa espaço e sempre ajuda a todos nós, né? Espero que esse material tenha contribuído para o enriquecimento de todos os participantes e a você em especial, né? Um grande abraço e até os próximos vídeos. Eu tenho um vídeo, se vocês procurarem, mas aí seriam mais vídeos técnicos voltados para a área financeira, que vocês procuram no YouTube, Maurício Moura, tracinho Codeva, 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 que é a nossa empresa de treinamento. Então eu faço alguns vídeos nesse canal, ok, pessoal? Bom, agradeço mais uma vez a vocês estarem vendo esse vídeo e podem ter certeza que novos vídeos nós vamos fazer, porque é muito gratificante a gente receber algumas notificações de pessoas tirando dúvida, muitas vezes entrando em contato com algum vídeo que a gente postou, ou para criticar, olha, ali você falou tal coisa, tal, não sei o que. Isso, aliás, é muito comum, que eu sou muito relapso. A minha esposa fala isso. Eu vou contar um caso, eu conto uma outra, dou uma volta, aí depois eu esqueço o que eu ia falar. O que eu estava falando mesmo? Às vezes tem que perguntar para o interlocutor o que eu estava falando. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até uma próxima.